Porque Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, disse que a descriminalização das drogas poderia ajudar a reduzir o número de presos no país. Abre aspas. Pautado na experiência de outros países, temos que tratar isso como uma questão de saúde pública, como uma questão que não se resolve por meio do encarceramento, com prisão e com punição, fecha aspas. O ministro ainda falou de uma ação que tramita no STF desde 2015 para descriminalizar as drogas. Abre aspas. Eu, particularmente, sou favorável a essa ação, que essa ação seja julgada e que essa questão seja resolvida no Brasil, fecha aspas. Coronel Gerson, quero te ouvir em relação a esse assunto. Quero perguntar como é que funciona a questão das drogas, como é que está a situação no estado da Flórida, em particular. Eu lembro que o senhor trouxe aqui no programa também aquele manual que foi distribuído durante o Carnaval aqui no Brasil, o manual de uso de drogas, que nós comentamos bastante aqui também. Eu tenho o privilégio de estar nessa situação num estado governado por Ron DeSantis, que é um republicano que não adota essa política pública de liberação das drogas ou de minimizar, né, a questão do encarceramento, particularmente associada ao tráfico de drogas. Porque é uma falácia o que coloca esse ministro quando ele tenta associar o encarceramento ao usuário, quando isso não é verdade no Brasil. O encarceramento ligado às drogas, ele é essencialmente ligado ao tráfico de drogas e às consequências disso. Quando ele fala de descriminalização, de descriminalizar as drogas, ele, na verdade, ele faz um jogo de palavras, porque no Brasil o que é criminalizado realmente é o tráfico de drogas e algumas dessas atividades. Então, quando se compara, como você me fez essa provocação da Flórida, eu quero dizer que eu gostaria muito de morar na Califórnia. Era o meu sonho de consumo, era morar lá, ser vizinho lá da Ana Paula. Porque eu conheci Santa Mônica, aquela área muito bonita ali da praia, na época que não havia aquele monte de usuários de fentanol, de usuários de cocaína, de usuários de heroína, aquele monte de gente que está nos locais lindos de São Francisco e de Los Angeles, e que hoje estão nas ruas por causa desse tipo de política pública. E para não me delongar, eu vou só ler um pedacinho aqui do livro fantástico do meu amigo Roberto Mota, que fala sobre a construção da maldade, né? Ele fala que a solução para esse assunto, não há solução para o problema das drogas, muito menos através da legalização ou descriminalização. Drogas devem ser tratadas como uma combinação permanente de educação e de repressão. Aproveito e te faço a mesma pergunta, como é que está a situação na Califórnia em relação às drogas. A gente percebe que esse governo tem flertado aí com uma possibilidade de descriminalizar os de drogas aqui no Brasil. Pois é, Paula, e aí eu faço aquela brincadeira, eu venho do futuro, porque aqui na Califórnia foi legalizado o uso da maconha, descriminalizaram, né, o uso, e isso tudo sob a mesma balela aí, né? Outros países. Que outros países? Mostrem a experiência. Parece a história, né, da pandemia. Especialistas afirmam que o lockdown... Quais especialistas? Então, aqui na Califórnia, desde que descriminalizaram, né, o uso, a coisa piorou muito, muito. Inclusive, tem uma matéria no New York Times, se alguém quiser depois procurar no Google, de como as forças policiais na Califórnia, elas disseram que depois da legalização do uso, há lojinhas que são legalizadas, que pagam impostos, tudo muito bonito no papel. Porém, o contrabando aumentou, porque essas lojinhas bonitinhas em Los Angeles, em Venice, como o coronel disse, é para gente rica. Mas os usuários de drogas que pertencem às comunidades mais pobres, eles alimentam exatamente o mercado paralelo, e isso faz com que o contrabando ele aumente, inclusive, porque, na verdade, quem é que gosta de pagar imposto, abrir a sua lojinha, pagar imposto para isso aqui? Os impostos na Califórnia aqui são altíssimos. Então, existe uma matéria muito completa no New York Times que fala exatamente como as forças policiais da Califórnia estão travando uma batalha histórica até, inclusive, né, principalmente na fronteira,
por causa da legalização. E aqui nos Estados Unidos, nós chamamos, né, o federalismo americano de laboratórios da democracia, ou seja, cada estado passa a sua legislação, o outro estado fica ali de olho, vamos ver o que acontece. E quando a Califórnia passou essa legalização, todo mundo em volta ficou olhando, né, porque já tinha em Connecticut, tinha em mais 2 estados, se eu não me engano, e agora muito desse debate em alguns estados está saindo da pauta pública exatamente pelos resultados a longo prazo devastadores. Há lugares aqui, Paula, que você anda na rua, o cheiro é insuportável, não é em todo lugar, mas em muitos lugares, e isso aumenta a criminalidade, menores que começam no mundo das drogas de maneira muito cedo, né, aos 13, 14 anos, ou seja, não se enveredem por esse caminho. E a pergunta que eu deixo para o ministro dos Direitos Humanos é se ele vai se pronunciar em relação aos presos do 8 de janeiro e a situação, né, a que eles estão submetidos, né, a situação desumana a que eles estão submetidos nessas prisões. Ele não vai falar nada sobre isso?